Enquanto a gente está aqui preparando para apresentar a apresentação para vocês, tá? Que é mais, na verdade, um mero guia. A gente vai ter aqui logo na primeira tela dos temas que nós vamos tratar e antes de começarmos a entrar, inclusive, no próprio escopo, no que a gente pretende entregar e interagir com as associadas, né? Acho que é importante a gente passar aqui alguns conceitos e definições gerais com todos vocês, né? Antes desse momento, né, ou antes aí do final de agosto, com o desfecho da medida provisória 959 de 2020, a gente pode avançar, Halim, para mim, por favor. Aí, perfeito. Sobre a norma ter pego ou não, como eu comentei, e eu acho que vale a pena reforçar, né, a lei mais do que nunca pegou, né, então esse era um assunto que antigamente toda reunião era endereçada, né, então acho que agora não tem muito mais o que discutirmos, principalmente com o desfecho tido no Congresso com a medida provisória 959, então não percamos mais tempo com isso, até porque a lei pegará, até porque ela é um tema global, também aí só colocando um dado de referência, quando a LGPD foi sancionada pelo Temer, estávamos ainda em quase uma vanguarda, né? Éramos aí um dos primeiros países a tratar do assunto logo após a União Europeia. Só para vocês terem uma ideia, hoje mais de 100 países têm uma lei geral de proteção de dados em vigor e o Brasil ainda patina com esse assunto, então acho que acaba sendo aí quase que um tema, mais um, né? Dos temas aí que a gente tem que se explicar para o resto do mundo, do porquê que no Brasil é tudo tão complexo, é tudo tão complicado. É uma norma válida para todos, né? E aí, esse é o grande ponto, né? Leandro, você sabe quem são os associados da Bradish? Porque eu sou B2B, cara, eu não... para B2B vale a LGPD, empresa que se relaciona com as revendas, que distribui os produtos fabricados de tecnologia de informação para as revendas e tudo mais, e tem aí, eventualmente, um canal bastante remoto de venda direta para a pessoa física por meio de parceiros de marketplace e coisas do gênero. Eu tenho que me preocupar, de fato, com isso, Leandro? Sim, porque, na verdade, a LGPD ela não pergunta se o dado pessoal ele decorre de uma relação de emprego, a LGPD não pergunta se o dado pessoal decorre de uma relação profissional, a LGPD não pergunta se o dado pessoal decorre de uma relação de consumo. Resumindo, a LGPD ela se aplica onde há dado pessoal. Então, o e-mail leandro.neto@limajr.com.br é um dado pessoal. Mas como assim, Leandro? Um dado do escritório. O escritório pode derrubar esse e-mail, pode acessar esse e-mail e tudo mais. É um e-mail que identifica. Se o Halim manda um e-mail para o Leandro, se o Mariano manda um e-mail para o Leandro, ele sabe que é o Leandro que vai receber. Então, ele tem na mente dele e tem a confiança e a segurança de que isso daí irá para o Leandro. Então, esse e-mail, ele é um e-mail, é um dado pessoal e tanto a LGPD se aplica, eu vou dar um exemplo bastante elucidativo para vocês, que se eu receber no meu e-mail, leandro.neto@limajr.com.br, uma propaganda da Gafisa, um mailing de qualquer empresa que seja, eu vou poder me valer da LGPD para endereçar esse e-mail que eu recebi, ainda que seja o e-mail limajr.com.br. Inclusive, vou poder me valer da LGPD para endereçar o tema. Então, tirem esse cenário do radar, por favor. Então, considerem identificações profissionais também como vinculadas à LGPD. Aí, dados de colaborador que a própria empresa usa para manter o dia a dia dela, né? E aí, RHs podem dar uma aula, né? Ontem eu escutei uma muito boa, né? O insumo do RH é dado pessoal e, ao fim e ao cabo, acaba sendo isso de fato, né? Então, eles são fortemente impactados pela LGPD, os RHs de todas as empresas. Outras, a TI, os TIs das empresas estão também fortemente impactados, porque eles acabam, a partir da própria infraestrutura de segurança da informação, endereçando e tratando um volume grande de dados, né? Dados de clientes consumidor, ainda que por meio
de marketplaces e vendas diretas, ainda que intermediadas, mas que de todo modo acabem gerando algum dado pessoal para as distribuidoras, isso também impõe cuidados e atenção com relação à própria LGPD. Então, vejam, não tem por onde escapar, né? Mas, poxa, Leandro, qual área é impactada? Eu sou financeiro, eu sou fiscal, eu estou em uma área que não é, assim, impactada como RH, né? Eu preciso participar disso, eu estou envolvido nisso. É claro que há áreas mais impactadas e há áreas menos impactadas, mas o fato é, qual área não é impactada pelo tratamento de dados? Qual área não trata dados? Impossível. Tá? Ainda que seja com um contrato na mesa de um controller para que ele assine esse conta aí, empresa com empresa, tá? O meu contrato lá com a minha revenda, provavelmente esse contrato vai ter um dado pessoal qualificando o representante legal daquela empresa. Ah, mas Leandro, aquilo é dado pessoal para executar o contrato. Perfeito. Inclusive, a própria LGPD vem e diz que dispensa o consentimento, o dado pessoal usado para viabilizar um contrato. Só que isso significa dizer que a LGPD não se aplica? Muito pelo contrário. Eu tenho que tomar cuidados com esse contrato que antes eu não tinha, eu tenho que tomar cuidados de armazenamento desse contrato que antes eu não tinha, e assim sucessivamente, tá? Voltando aqui para os pontos que eu gostaria de tratar com vocês nessa visão geral. A NPD, então acho que está muito claro aí que a LGPD ela se aplica para qualquer empresa mesmo, e aí também usando o pragmatismo americano, o diretor de uma empresa, o diretor-geral de uma afiliada aqui no Brasil, ele virou para mim: Leandro, então vamos ser extremo, a padaria que tem aqui embaixo do lado do meu prédio, ela tem que cumprir a LGPD? Resposta nua e crua, sim, ela tem. Ah, mas ela não vai, ela vai descumprir. Bom, aí quem vai se relacionar com ela é o PROCON, quem vai dizer o que ela tem que fazer ou não tem que fazer é o PROCON, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que talvez vai exigir critérios menos complexos e mais simplificados para esse microempreendimento, mas numa análise nua e crua e extremamente objetiva, a padaria do lado da tua casa tem que cumprir a LGPD, tal qual você também tem, tá? Com relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Poxa, Leandro, que bacana isso de ainda não terem criado a autoridade, né? Ainda não está acontecendo na prática. Porque aí, se não tem autoridade, não tem fiscalização, se não tem fiscalização, não tem penalização, maravilha. Você falou lá que a lei já pegou, né? Eu tenho sérias desconfianças do que você está falando aí. Para mim, você está querendo vender consultoria. Que pena que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já não está a pleno vapor, né? Porque isso gera uma insegurança jurídica. Não ter autoridade constituída gera uma insegurança jurídica enorme, inclusive do sem fim de autoridades que vai levantar a mãozinha para dizer: olha, a LGPD é comigo, viu? Deixa que eu mato no peito e toco para frente. Tá? Vai ter Ministério Público do Trabalho falando: eba, que bom que a autoridade não está aí para dizer, e de forma mais imparcial e neutra, né, para dizer como o tratamento de dados deve acontecer com relação a colaboradores, porque eu vou fazer a festa enquanto a autoridade não está dizendo como é e como não é. O PROCON, mesma coisa: eba, que bom que não temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque enquanto isso, quem vai mandar nessa brincadeira aí, quem vai fazer a farra com isso daí, você e eu também. Ministérios Públicos Estaduais, idem, sindicatos, idem. Resumindo, a festa da insegurança jurídica, né? Então, se nós tivéssemos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados já constituída, já acontecendo, muito provavelmente a gente teria muito mais segurança para dizer o que será desse país nos próximos meses com relação à proteção de dados. Enfim, foi uma estratégia, com todo respeito, extremamente infeliz, a de acreditar e de apostar que não avançar com a autoridade nacional seria uma forma de postergar a vigência da norma. O Alcolumbre veio e apresentou essa rasteira em todo mundo, então agora convivamos com essa triste realidade. Eu acho que institucionalmente também, e aí aproveitando
a própria força da Bradist, nossa recomendação seria de sempre termos aí, que possível, a defesa e a bandeira de que a autoridade precisa ser constituída para ontem, tá? Penalidades. Leandro, penalidades é agosto de 2021, é isso? O próprio Alcolumbre lá, eu gosto desse assunto, Leandro, eu até acompanhei a deliberação no Congresso, no Senado, sobre a MP 959. E o Alcolumbre falou lá que a penalidade é só agostão de 2021. Gente, eu adoraria dizer o contrário, tá? É até a página 12. Né? Eu espero que todas as autoridades desse país tenham esse bom senso e discernimento, tá? Agora, o Ministério Público, de novo, inclusive pode ser do Trabalho, pode simplesmente falar assim, meu caro, cara investigada, cara averiguada, cara empresa, a penalidade que está prevista na lei que regula a proteção de dados é aplicável apenas a isso. Não sei se você sabe, Leandro, eu, enquanto Ministério Público, regulo e defendo direitos difusos. Direitos difusos abarcam dados pessoais, então, tudo bem, eu não te aplico lá a penalidade que estava prevista, que está prevista na lei que regula a proteção de dados, mas eu vou simplesmente autuar uma penalidade por danos morais aos direitos difusos. Simples. Como ele sempre fez. Como ele sempre fez com todas as outras multas que o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, aplica quando existe a infração a um direito difuso. Então, de novo, né, quero esperar bom senso das autoridades, né, nesse ínterim, mas, de novo, legalmente, infelizmente, eu não posso garantir nada. E aí, se tivéssemos Autoridade Nacional de Proteção de Dados, talvez poderíamos também, com relação a esse assunto, ter um pouco mais de segurança jurídica, tá? Evoluindo aqui, a ideia é passarmos para vocês, em uma visão bastante geral, o que a gente pretende trabalhar com vocês, o que a gente pretende, sobretudo, entregar para vocês, né? A gente espera aí que vocês vejam nessa nossa consultoria, nesse nosso suporte, algo que tenha valor e que traga valor e massa crítica na tomada de decisão, né? Até porque a gente sabe, a internet é uma festa da informação, na verdade, é a festa da desinformação com relação ao assunto proteção de dados pessoais. Já se criou uma série de mitos e de quase que lendas vivas com relação a esse assunto e a LGPD na internet, né? Um deles, com a LGPD eu não posso ter dados tratados internacionalmente. Mentira, mito, lenda, tá? Já tirem isso da cabeça de vocês, tá? A LGPD não é aplicável ao poder público. Mito, lenda, também tirem isso da cabeça de vocês. Enfim, a internet, grosso modo, ela mais desinforma do que informa, até porque temos também um problema de algoritmo no Google, porque o Google ele coloca na primeira página normalmente aquilo que ele entende que gera mais resultado e que é mais acessado. E normalmente o que é mais acessado é o que fala mais de especulação, é o que fala mais de oba-oba. Então, normalmente não é um assunto mais técnico e mais profissional, vamos colocar dessa forma. Então, inclusive, com relação a isso, a gente pretende aí dar todo um suporte com vocês, tá? Aqui está bem um escopo, tá, do que a gente pretende realizar ao longo dessa nossa jornada de implementação da LGPD pelas associadas à Bradist. Eu até comentei com o Mariano sobre esse assunto recentemente, né? Eu acho que o momento da consultoria ele é muito feliz, porque ele vem aí logo após o desfecho da medida provisória 959. Então, a grande verdade é que a maior parte das empresas hoje, né, está deliberando sobre o assunto, até porque a gente sabe, né, do momento em que estamos e das dificuldades e do volume de prioridades que a pandemia traz para as associadas e para qualquer outra empresa. Então, não é fácil, né? Além de ter que se preocupar em sobreviver no atual momento, ter que se preocupar também com o LGPD e com a implementação, mas infelizmente essa é a realidade que o Alcolumbre em específico trouxe para o país, tá? Então, ao longo desses meses, e aí
serão meses provavelmente, inclusive, mais produtivos, porque as associadas estarão potencialmente implementando, de fato, LGPD internamente. Né? Nós vamos passar aí por alguns pontos a partir do que a gente pretende que seja um GT exclusivo para falar de LGPD. Né? Tende a não ser um grupo de trabalho permanente, né? A ideia é que ele seja um trabalho, um grupo de trabalho focado para atender este momento, né? Aí, Mariana, a gente estava falando em um GT aí até dezembro, eu acredito que dá para estendê-lo até janeiro, né? Até porque provavelmente a gente vai ter uma visão mais efetiva, enfim, janeiro está escorrendo pelas mãos de todo mundo, né? Eu acho que essa é a grande verdade também, então eu acho que dá para colocarmos aí o GT tranquilamente até janeiro, tá bem? Para falarmos e focarmos nesse assunto. E esse grupo de trabalho vai ter um tema inaugural, né? Vai ter um grande tema inaugural e depois disso ele vai evoluindo conforme, inclusive, a prática e o momento em que vocês estão. Eu acho que isso também a gente tem que levar muito em consideração. O GT evoluir conforme a própria implementação nas associadas acontece, tá? Esse primeiro GT vai falar na prática e com miudeza e com maiores detalhes sobre as 10 medidas práticas que a gente recomenda para que a implementação de fato aconteça nas empresas, né? Hoje a gente vai passar por elas, mas vai passar por elas só para que vocês tenham aí já uma visão de que por onde eu começo, o que eu faço e como eu termino, né? Porque é difícil, inclusive, isso, né? É difícil saber, inclusive, por onde começar quando o assunto é a implementação da LGPD. Vamos disponibilizar aí na próxima semana um guia apresentando a visão geral da consultoria e como a consultoria avançará ao longo desse tempo, tá bem? Teremos também um e-book que pretendemos apresentar em 2 semanas para vocês, que é um e-book focado no segmento Abradist, né, pensando as associadas à Abradist, e aí entrando em detalhes que são particulares ao mercado de vocês, né, para que vocês exatamente tenham cada vez insumos com maior valor, né, e não obviedades ou desinformações que a internet tanto traz. Né? Um dos nossos GTs voltados para a LGPD falará especificamente sobre vendas online, até pelo cenário e também, de novo, pelo ambiente em que vocês estão e pelas particularidades das associadas. A gente quer focar muito nisso, até porque essa acaba sendo, de fato, uma das grandes vidraças, né? Vamos colocar dessa forma, que devem ser administradas e endereçadas. Os temas mais críticos, claro, além desses dois, vamos ter um workshop dentro do GT, colocando aí, como eu coloquei, os pontos mais críticos conforme a implementação for acontecendo. É muito essa a ideia. Vamos apresentar para vocês os principais tópicos que a gente recomenda para os principais documentos legais que regulam a LGPD. Então, siglinhas em inglês que estão na crista da onda no momento. DPA, que nada mais é que o tal do Acordo de Tratamento de Dados, ou Data Processing Agreement, que é um documento que a gente importou lá da Europa. E aí não adianta querer reinventar a roda. Nada melhor do que seguir o que está dando certo na Europa. O que um DPA tem que ter, Leandro? O que ele trata? Quais são os principais pontos que ele regula? Falaremos sobre tudo isso, falaremos sobre quando usar um DPA, quando exigir um DPA, inclusive, de um fornecedor das associadas, porque isso também acontecerá. Tá bom? O DPIA, o que é isso, Leandro? DPIA, eu também ouvi falar de um tal de um DPIA, o Data Processing Impact, esse sim está, inclusive, na própria LGPD, que é o relatório de impacto, as empresas que tratam dados por legítimo interesse, e aí ali no nosso primeiro grupo de trabalho a gente vai falar um pouco mais sobre o que é tratar dado com base no legítimo interesse. Toda empresa que trata dado com essa referência, e aí eu já adianto, tá? Porque que toda empresa trata dados pessoais com base no legítimo interesse, inclusive, com base em outros argumentos e com base em outros princípios que a LGPD traz, mas havendo legítimo interesse, a empresa tem que ter um relatório de impacto,
tá? Então, sim ou sim, as associadas à Bradesco deverão ter um DPIA ou relatório de impacto, simplesmente. E a gente vai apresentar quando se aplica, quais são as principais cláusulas e tudo mais, etc. Um ponto que eu já até adianto para vocês, que é uma das grandes perguntas que as empresas têm, esse DPIA, ou relatório de impacto, é assinado pelo encarregado, né? E quem que é o encarregado? O encarregado é o DPO, né? Famoso DPO também, que veio... que foi trazido aí à baila com um assunto que a LGPD chama de encarregado, tá? Eu particularmente prefiro o nome encarregado, porque é menos pomposo, é mais realista, e o próprio nome já explica muito da função. A pessoa vai estar carregando alguma coisa, e é literalmente isto. O encarregado terá uma grande responsabilidade, que é falar sobre tratamento de dados pessoais dentro da empresa. Até aproveitando já um assunto que a gente vai debater nos próximos GTs, mas Leandro, eu vou ter que ter um profissional novo, né? Porque é Data Protection Officer, né? Então ele é um executivo, é um cara que custa caro, né? Sem medo de ser feliz, eu falo aqui no cenário da Bradesco, se não todas, a esmagadora maioria não precisa ter um executivo, um officer para tratar de LGPD, para tratar de dado pessoal. Qualquer pessoa, qualquer profissional dentro da empresa pode ter essa função de encarregado. Leandro, qualquer profissional? Claro, eu não vou colocar isso daí para o meu estagiário, claro, não mesmo, não deve. O encarregado deve conhecer, saber do assunto, ter maturidade, ser um profissional experimentado. Então, resumindo, potencialmente será uma das lideranças, né, um dos gestores das associadas que tende a ficar com esse assunto. Leandro, o mercado, o que vem até escritório aqui, bater na minha porta, né, e empresa de segurança da informação, falando que eles são DPO, eles podem ser o encarregado da minha empresa. Inclusive, tem o tal do DPO as a service, né? Você não está com nada, você não entende de nada desses assuntos aí. Sobre isso, gente, pela minha experiência, né, e eu estive por mais de uma década dentro de empresa, né, e voltando para isso daí, eu brinco, eu não consigo tirar esse chapéu da minha cabeça, né, apesar de estar já há algum tempo de volta para escritório. Eu, como diretor jurídico de uma empresa, assim, a minha primeira e maior recomendação seria, nesta empresa, a gente não terceiriza o encarregado. A gente não terceiriza o DPO. Mas por que, Leandro? Para com isso. Isso aí dá dinheiro para o escritório, não dá? Não tem um monte de escritório aí vendendo isso? Eu pergunto para vocês, gente. O DPO as a service, que será necessariamente só um sistema, né, ou o DPO contratado por um escritório, ele estará todo dia na empresa? Ele passa todo dia na portaria? Ele sabe o que acontece na portaria com tratamento de dados que acontecem lá, que a gente sabe que acontece? Ele sabe se os colaboradores estão deixando o documento físico em cima da mesa com dado pessoal? Ele sabe de tudo? Não sabe. Não sabe. Essa é a verdade. Assim, não adianta se esquivar da realidade. Eu também sei muito bem como é que é uma empresa dentro dela, até porque eu tive por mais de uma década dentro dela. Né? É preciso que essa pessoa esteja dentro da empresa, que ela conviva o dia a dia da empresa, esse tal desse encarregado. Então, normalmente, quem tende a ser esse encarregado dentro de uma empresa, alguém que já acumula alguma função muito próxima ou que tenha muito contato cotidiano com o assunto segurança da informação ou proteção de dados, né? E aí a gente vai ajudá-los com relação à eventual até definição sobre isso daí no dia a dia de vocês, tá? Teremos um canal de atendimento para todas as associadas e apenas para as associadas, para tirar dúvidas com relação à interpretação da LGPD, para ajudar no esclarecimento de pontos com relação à LGPD, enfim, para dar todo o suporte legal com relação ao assunto. Legal, excelente, Leandro, mas então você vai implementar a LGPD dentro das empresas? Você vai revisar o meu contrato? Eu gosto muito de colocar esse ponto. Se vocês
apresentam nesse canal de comunicação e trazem nesse canal de comunicação uma dúvida sobre, poxa, Leandro, qual contrato meu eu preciso revisar? Eu preciso colocar uma cláusula de proteção de dados no meu contrato com os meus clientes? Sim, sem sombra de dúvida, você precisa, e diremos isso exatamente para ajudá-los. Leandro, você revisa o meu contrato? Vou te mandar o meu contrato aqui, você coloca para mim a cláusula de adequação LGPD dentro do meu contrato? Não, a consultoria ela não prevê a efetiva implementação, é isso que nós chamamos, o efetivo trabalho de rearranjo, de reestruturação documental dentro da empresa, tá? Até porque, exatamente, quando eu responder, todos os associados serão informados sobre as dúvidas que vão surgindo e que vão ser apresentadas, né? Então, esse é um trabalho que as empresas conduzirão ou internamente ou contratando uma consultoria específica para isso, mas não tenham dúvidas que o Leandro e a consultoria estará 100% à disposição para responder muito rapidamente quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, como, por exemplo, né? Poxa, Leandro, eu tenho aqui o meu e-mail rh@abradist. Esse meu e-mail, o e-mail rh@abradist, é um dado pessoal? Não, não é, gente. Né? E aí a gente até começa a entrar em outros detalhes. Leandro, o encarregado precisa ser alguém que se dedique exclusivamente a isso? Não precisa ser alguém que se dedique exclusivamente a isso. Leandro, eu preciso ter um encarregado? Sim, você precisa ser um encarregado. Então, todas essas dúvidas a gente vai responder prontamente e tentaremos ser extremamente pragmáticos nas respostas, tá? Não faremos copia e cola de legislação, tá? Não é essa a ideia. Pela nossa vivência e pelo nosso dia a dia, a gente vai sempre que possível tentar, e entendendo já a realidade de vocês, a gente vai tentar imaginar e refletir aí o mais próximo de vocês, até com toda a crise de honestidade que eu tenho. Vocês me viram aí depondo contra escritório de advocacia, né? Eu estou dentro de um, né? Agora, inclusive, nesse exato momento, porque eu não acho legal. Os outros sócios vieram me perguntar por que eu não ofereço como produto o serviço de encarregado. Eu dei para eles a mesma resposta que eu dei agora para vocês aqui, tá? Eu vi surgindo uma pergunta aqui, como é que eu faço para visualizá-la? Mariano, se você puder lê-la ali para mim, por favor. Acho que o Mariano vai. Leandro, eu vou ler sim. Mas, bom, de qualquer maneira, vamos até combinar com o grupo. A gente pode, ao final da tua apresentação, reservar aí 15, 20 minutinhos para um bate-bola todo mundo, quer dizer, todas as perguntas ótimo, perfeito, poderão ser colocadas por eles, mas de qualquer maneira, nós temos uma pergunta sobre a questão da política de privacidade. Se vocês, como o consultor da Bradist, vão dar apoio na elaboração dessa política. Aí eu deixo... Perfeito. A gente vai apresentar o que a política de privacidade deve conter e as principais cláusulas que ela deve conter, até porque a LGPD traz temas que obrigatoriamente devem ser apresentados na política de privacidade. E exatamente isso a gente vai apresentar. Mas, Leandro, você vai apresentar um modelão para a gente, fazer um copia e cola aqui, colocar aqui? Gente, pelo amor de Deus, não façam isso em nenhuma hipótese e sob nenhuma hipótese no mundo, tá? Imagina o seguinte, não sei se vocês viram aí recentemente, isso aí foi matéria de primeira capa de jornal, inclusive, que partidos políticos estavam fazendo um copia e cola de uma ata para deliberação sobre custos, sobre alguma coisa assim, e isso gerou um rebuliço e um mal-estar enorme. Se uma autoridade pega e percebe que todas as associadas e todo um segmento tem uma política de privacidade, que é um copia e cola geral, ela vai olhar com extremo carinho para todos vocês, porque ela sabe que alguma coisa tem de errado ali. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, gente, cada política de privacidade deve refletir a realidade da associada, né? E cada associada usa e endereça dados pessoais obtidos, seja pelo site, seja por qualquer outro canal de comunicação, de uma forma totalmente diferente. Então, não adianta querer pegar uma camiseta M e achar que ela vai servir para o P e vai servir para o GG. Não vai dar certo.
Não vai dar certo para a gente e, principalmente, vai dar menos certo ainda para todos vocês. Mas não tenham dúvidas, a gente vai apresentar a sugestão dos principais tópicos para endereçar, os principais temas pelos quais uma política de privacidade tem de passar, e até porque a ideia nossa é exatamente criar governança e temas similares, né? Então, tudo isso daí vai trazer uma certa homogeneidade de temas abordados, de como abordar dentro das associadas, o que é ótimo, e isso é extremamente bom para a associação, mas não vai ser um copia e cola, tá? E finalmente, e aí eu acho que é também o que a gente começa a entender como grande valor a ser endereçado, né? Assim como o grupo de trabalho tributário, ele vem trabalhando já há bastante tempo, o volume de GTs já diz muito isso daí, vocês falaram disso daí no assunto, o que acaba acontecendo? Todas as associadas, elas vão sempre como? Numa mesma direção. Né? Existem entendimentos alinhados, existem percepções alinhadas, existe governança. Logo, existe menos risco jurídico, existe menos insegurança, existe mais eficiência, existe um discurso mais alinhado, inclusive para fiscalizações, para o que for. E é isso que a gente pretende também, ao final, começar, né, ter ali plantada a semente da governança harmonizada e liderada, encabeçada pela Bradist, inclusive servindo como referência para a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque a própria LGPD, ela pede que grupos e setores trabalhem com autogovernança, né, que trabalhem com regulações que criem estándares de acordo com o setor e de acordo com o segmento de atuação. Então, a Bradist ter trazido isso daí também é inclusive um incentivo que a própria LGPD traz e que o resultado e a finalidade desse tema dentro da LGPD é exatamente o que vocês veem na prática aí no grupo, no grupo de trabalho tributário, tá bom? Aqui avançando, e aí eu acho que é sempre importante também, até para alinhamento de expectativas, né? A gente viu tudo que a gente pretende entregar, é importante a gente entender também o que a gente não entrega, né? Até para que, de repente, lá no futuro a gente não tenha ou uma decepção ou um pedido que possa trazer algum ruído que não é legal. É sempre bom caminhar conjuntamente com entendimentos conjuntos, né? A consultoria, ela tem por objetivo um suporte orientativo e educacional, ela não engloba a efetiva implementação e adequação da LGPD em cada associado. Aí cada associada deve definir e decidir por implementar isso daí internamente, por contratar uma outra consultoria que fará esse papel, enfim, aí vai ser uma decisão final de cada uma das associadas sobre como conduzir de acordo com a sua própria realidade esse tema, tá? Ô Leandro, diga. Só nesse tópico eu queria aproveitar e fazer um comentário. Ok, está muito claro, acho que cada associada vai ter o apoio orientativo educacional partindo da LJD e da Bradist, né? Quero deixar claro que nós estamos trabalhando para criar dentro do site todo um ambiente voltado à LGPD, que vai ter todo esse tipo de conteúdo e material educacional disponível, mas também quero lembrar a todos que, no meu entender, não há conflito de interesse caso eles queiram contratar a própria LJD para esse trabalho. Então, né? Sim. Não há conflito de interesse. Vou deixar registrado aqui que, se algum associado entender que a LJD pode oferecer um serviço de consultoria em LGPD, também não há conflito de interesse nesse sentido. Só colocar. Perfeito. Isso. Tá bom? Então, ótimo. Obrigado, Mariano. E, gente, aí todos estão totalmente à vontade para tomar a decisão que quiserem, né? Se tiver um jurídico interno na associada, a gente ajuda com as dúvidas que o jurídico interno for ter. Se tiver um outro jurídico, um outro escritório contratado pela associada, a gente ajuda e tira a dúvida juntos, enfim. Não, é um jurídico, você contratou outro escritório, problema seu, eu não falo com ele. Gente, pelo amor de Deus, não e não, o assunto é ajudar.
é fazer acontecer, é criar um relacionamento sólido e fazer uma implementação acontecendo de forma bacana, tá? E, Leandro, o que eu preciso fazer, né? Ao fim e ao cabo, né? O que acontece, quais são os passos que a LGPD pede, e é o que a gente vai tratar no detalhe no nosso primeiro GT de LGPD, tá bom? A gente vê e a gente sugere para implementação pelas associadas, né, 10 medidas de adequação, que na verdade são aí uma jornada para a implementação do programa LGPD dentro de cada uma das associadas, tá? E por onde começar efetivamente? E a grande dúvida é, gente, ninguém começa sem entender os conceitos básicos da LGPD. Sem entender, poxa, ela se aplica a mim, né? Eu tenho dado pessoal dentro da minha empresa, a LGPD fala de qual dado pessoal, né? Entender todos esses conceitos básicos é, sem sombra de dúvida, o primeiro passo e a primeira medida para se adotar, e eu acredito que com o tempo, seja pelo tempo que já passou, seja pela dezena de workshops e treinamentos e lives e conteúdos que já circularam sobre isso, os conceitos básicos eles já estão cada dia mais enraizados e inclusive o nosso e-book voltará a eles e trará todos eles de forma bastante didática e elucidativa, tá? Depois disso daí, com isso em mente, né, é importante que cada empresa tenha uma comissão preocupada com isso. Leandro, aqui na empresa é todo mundo extremamente ocupado, eu vou deixar isso aí com TI, com RH, eles que se virem, eles que implementem, eles que deem os pulos deles aí, seja o que Deus quiser. Gente, LGPD não é departamento. Tá? LGPD não tem departamentinho, não tem caixinha. LGPD não é jurídico, LGPD não é TI, LGPD não é recursos humanos, LGPD não é financeiro, LGPD é empresa, tá? A empresa deve se preocupar com a LGPD. A empresa é impactada pela LGPD, todas as áreas são impactadas pela LGPD. Então, é preciso que haja uma comissão e que as lideranças, as gerências de cada uma das áreas das associadas estejam envolvidas em implementar a LGPD dentro da empresa, tá? Por isso, da importância da tal da comissão, tá? Para que todos falem conjuntamente, assim como diretorias e gerências se reúnem semanalmente para alinhar a estratégia de vendas, para alinhar o que está bom, o que está ruim, o que dá certo, o que não está. Essas mesmas lideranças vão se encontrar também para falar, sim, de LGPD. Leandro, não dá para, sei lá, o financeiro é pouco impactado, vou colocar o meu assistente ou o meu trainee para me representar na comissão. Vocês vão me ouvir falar demais isso, aliás, até estranho eu ainda não ter falado. LGPD é cultura, gente. Se essa comissão não tiver e não contar com as lideranças, com as gerências, com todo o respeito, aí eu tenho crises de sinceridade que até me comprometem, mas não adianta, não vai acontecer, tá? Se eu envolver o meu trainee, a cultura não vai acontecer, é tão simples quanto isso. Tá? Então, é preciso sim que as lideranças, que as gerências estejam na comissão, se preocupem com o assunto e estejam vinculadas com o assunto. Né? E aí, eu até, e mais do que nunca, brinco com isso, né? Inclusive profissionalmente, meus caros, participar desse momento, e é um momento histórico, inclusive, eu diria, vai ser... Vocês lembram, né? Aproveitar aqui, a maior senioridade do grupo e que eu posso fazer essas correlações mais antigas, me incluindo, inclusive, né? Vocês vão se lembrar de quando, lá nos anos 90, bem no começo dos anos 90, ter currículo em inglês era um diferencial, né? Eu falo inglês, né? Poxa, que diferencial. Hoje um tio meu, ele é presidente de uma multinacional japonesa e ele entrou nessa multinacional exatamente nessa época, no começo dos anos 90, né? E ele falou, olha, naquela época fez a diferença. Hoje eu recebo aqui, para a gerência, currículos de pessoas com 4 línguas fluentes. Então, esquece, né? Inglês é o básico do básico, hoje é quase tão fundamental quanto o português.
LGPD no currículo de vocês, meus caros, vai ser fundamental. Headhunters perguntarão para vocês, no futuro da carreira profissionais de vocês, qual experiência vocês tiveram com LGPD, e o quanto vocês sabem de LGPD. Até porque isso daí vai ser um assunto caro e que afeta todas as áreas. Então, assim como se espera de um controller ou de uma área fiscal que ela domine ferramentas de gestão de números e gestão de informações fiscais, vai se perguntar e vai se exigir desse cara também conhecimentos sobre LGPD. RH nem se fala, TI nem se fala ao dobro. Então, tenham isso também em consideração, tá? Com relação à própria vida profissional de vocês. Claro, foco é a associada, mas para os mais egoístas, vamos colocar assim, levem isso em consideração, inclusive, para a vida profissional de vocês, tá? Criada a comissão, como é que a gente vai para frente, Leandro? Ok, fizemos a comissão, e aí, nivele e plante a semente da cultura, ou seja, faça uma reunião inicial nivelando os conceitos, nivelando os entendimentos, entendendo o famoso para onde o barco vai, dizendo, olha, essa comissão está saindo daqui hoje e ela só vai terminar e ela só vai ser concluída, e na verdade provavelmente ela nunca mais vai ser desmanchada, mas ela só vai ter a etapa de implementação fechada quando de fato a gente ter passado por todos os tópicos aqui que a gente vai passar, tá? Feito isso, essa comissão vai ter um plano de ação, vai começar com um mapeamento, e inclusive é exatamente o próximo tema. Ela precisa mapear, ela precisa saber onde estão os dados, como a empresa usa os dados, e aí cada área trata dados de uma forma, e a gente vai falar muito sobre isso também. Leandro, existe muita ferramenta que faz isso daí. Gente, vou contratar essa ferramenta que mapeia dados e tranquilão. Alguns trabalhos a gente tem feito, inclusive, com consultorias de tecnologia da informação, tá? Que fazem esse rastreamento. Só um alinhamento de conceito básico, tá? Dado pessoal não é só TI, não é só hardware, não é só cloud, não é só máquina, não é só computador. Dado pessoal é cartão de visita, é contrato, é um monte de... prontuário, e a gente sabe que quem tem prontuário digitalizado aqui levanta a mão, Então, tem um monte de dado pessoal que passa muito longe do famoso mapeamento por meio de softwares, programas criados para isso, tá? Então, já aproveito até para adiantar esse ponto de novo, para nivelar conceitos e termos entendimentos comuns, tá? Depois de termos esse mapeamento e de termos isso daí muito claro por onde os dados circulam, e cada área vai dizer isso daí, é preciso identificar as não conformidades, Aí cada empresa vai ter que ir lá, olhar onde estão os dados, olha, isso daqui está de acordo com a LGPD? Sim, não, talvez, E vai ter um monte de talvez também, e aí tudo que não tiver em conformidade com a LGPD deverá passar por ajustes, tá? Tem um diagnóstico claro, Isso aí é fundamental, é pegar essas não conformidades e dizer, olha, na visão geral, esse é o panorama da empresa. A gente vai, inclusive, ajudá-los com relação a isso por meio de uma resposta, de um questionário muito básico, tá, gente? Assim, uma visão bastante geral sobre o momento de governança em que as associadas estarão, que a Bradist vai disponibilizar possivelmente no site dela, tá? Aí cada associado vai lá, vai responder a algumas perguntas macro, algumas perguntas gerais, e aí ela vai poder ter aí um termômetro, digamos assim, de como ela está. Leandro, então, maravilha, a Bradist vai fazer isso, então eu vou pular tudo, vou chegar nesse momento e vou agir só a partir disso. Não, gente, isso é só uma visão geral, não é um mapeamento detalhado e específico que toda empresa deve passar e fazer. Bom, a partir desse diagnóstico pensar o que dá para fazer. E aí também é outro clássico,
né? Ontem eu estava em uma empresa, né? Foi até legal para vocês verem como o Leandro ele tem lá algum nível de experiência, né? Depois de ter feito a apresentação na empresa, o kick-off da comissão deles, a gente saiu e eu pedi para entrar na sala do RH, né? Falei, deixa eu aproveitar e conhecer o RH de vocês, né? E aí eu falei, qual desses armários é o prontuário, né? Aí a diretora de RH riu, né? Falou, olha, é esse daqui, mas essa sala é seguríssima, né? Aí eu falei, eu acho que a gente vai apresentar no diagnóstico que ainda assim, apesar de toda a segurança, a gente vai ter que repensar esse armário aí, né? Aí a diretora-geral dessa empresa riu também e falou assim, o nosso principal cliente, detalhe, tá? É uma empresa B2B, viu? O nosso principal cliente esteve aqui para fazer a certificação, para fazer a nossa homologação, e falou que o prontuário tinha que sair daqui. Ele já tinha falado isso para a gente. Então, você vem aqui, só vem reforçar o que o nosso principal cliente disse já, que a gente vai ter que fazer para continuarmos homologados com eles, né? Então, vejam que grandes clientes também estão preocupados com segurança da informação de um modo geral, né? Envolvendo também, e não só, dados pessoais. Execute em tempo, né? Execute em tempo, Leandro. A LGPD, né, estar ou não estar em vigor já é termo ultrapassado, né? E aí, execute em tempo, né? Está sendo quase irônico aí, né? Por favor. Claro, mas também a grande verdade não dá para fazermos isso em 6 horas, em 12 horas. A gente vê uns absurdos, né? E aí a internet da desinformação, pelo amor de Deus, não acreditem nisso, tá? Eu vi lá um site que diz, implementamos a LGPD em 12 horas. Gente, esquece. É um estelionato, assim, dá para colocar na cadeia um cara que diz isso, tranquilamente. Eu adoraria dizer o contrário, gente. Eu adoraria poder dizer, olha, LGPD, e eu tenho usado cada vez mais essa figura de linguagem, né? LGPD é como uma tomada, né? Eu vou lá, tá desligada a lâmpada, eu vou lá, opa, deixa eu implementar a LGPD, puf, liguei, estou com a LGPD implementada. LGPD é cultura, gente. Vocês sabem aí como é difícil criar uma cultura, como é difícil trazer alguém de fora e fazer com que essa pessoa incorpore as culturas da empresa. Construir uma cultura é difícil, e LGPD e segurança da informação como um todo é cultura. O que a gente vai fazer com a consultoria, o que a gente vai assistir vendo vocês implementando a LGPD, estamos plantando uma sementinha e queremos que depois de 3, 4 meses, essa semente tenha criado as suas primeiras raízes, tenha germinado, né? Que ela tenha criado as suas primeiras raízes, esteja começando ali com a sua primeira folha, com o seu caule. Depois disso, muito adubo será necessário, muito tempo, muita água, muita luz, muito sol, um dia depois do outro, para que isso cresça robustamente, para que isso aconteça como pede, né? E aí também numa crise de sincericídio, a gente deixou de lado uma proposta de uma empresa que, né, infelizmente, essa pergunta veio do diretor de TI. Leandro, isso daí não toma nosso tempo não, porque a gente aqui já tem muita coisa e não me venha com mais essa, né? Aí eu falei, até porque, né, nessa altura do campeonato, nesse momento da LGPD, você não precisa mais ter dedos, né? Eu falo assim, olha, o que a LGPD mais vai fazer é pedir tempo de vocês e exigir tempo de vocês. De novo, cultura é cultura. Cultura exige tempo, exige minutos e horas de silêncio, olhando para aquilo, pensando aquilo, imaginando aquilo. Não adianta delegar, não adianta achar que é software, que é SaaS, é cultura. Se cultura for SaaS e se cultura fosse SaaS, aliás, se alguém tiver alguma ideia para transformar a cultura em SaaS, me avisa que eu compro a startup, eu invisto nessa startup, assim, o dinheiro que precisar, porque nós vamos ficar multitrilionários
nós estaremos ao lado de Amazon, Google e Microsoft no planeta Terra, porque, infelizmente, até agora ninguém conseguiu, e acredito que ninguém conseguirá, transformar a cultura em SaaS. Tá bom? Evoluindo aqui, Leandro, legal, tá? Mas eu tô falando aí que é B2B e tal, as empresas vão... A fiscalização vai se preocupar com o Google, né, com as grandes empresas. Você acha que eles vão vir aqui numa distribuidora? Você tá louco. Você quer vender consultoria, né? O Mariano caiu nesse seu engodo. Você não pega, não, cara. Eu sou mais calejadão. Eu entendo mais do assunto. A gente pediu para o Mariano circular um materialzinho nosso que mostra lá na Europa que de A a Z todo mundo está sendo fiscalizado lá. E infelizmente, eu tenho que dar esse exemplo, até porque eu acho que é um exemplo bastante emblemático, e é infelizmente mesmo, tá, gente? Eu acho que foi, enfim, seja o volume da multa, inclusive, eu acho que é desproporcional, enfim. Um hospital, assim como muitos profissionais, empresas, né, na Europa e no mundo, um hospital português, ele acreditou que seria o último ou que não seria o primeiro, tá, a ser fiscalizado. Pois é, ele foi um dos primeiros fiscalizados. Um hospital pequeno, um hospital de uma cidade lá próxima a Lisboa, nem é um hospital de Lisboa, mas resumindo, ele foi fiscalizado porque, olha que interessante, porque uma matéria no jornal local falou de uma cirurgia ou de um procedimento lá, e aí o responsável por esse assunto na região falou, mas peraí, como é que esse jornal soube nesse nível de detalhe do que acontece dentro daquele hospital? Não tem coisa boa aí, não. Alguma coisa tá estranha aí. Foram até lá e falaram assim, vem cá, o hospital, me fala uma coisa, quantos colaboradores o hospital tem? O hospital tem 300 colaboradores, estou falando um número hipotético, tá? O hospital tem 300 colaboradores. Tá. Por que existem 500 usuários com acesso ao sistema do hospital? Sabe como é que é? O RH esqueceu de avisar para o TI, seguiu com o usuário, mas não tem problema nenhum, porque depois saiu não usou mais. Multa. Mas, autoridade, você não entendeu, ninguém mais usou, não deu nada de ruim, não tem problema nenhum. Multa. Tá? 30 mil euros. Por isso. Tá? Contra o hospital. Porque não existia governança e não existia controles com relação aos colaboradores que entravam e eram desligados e os correlatos, usuários e senhas do sistema do servidor do hospital. Tá? Outro ponto, eu vi aqui que existem várias pastas, né, dentro do servidor e várias verticais aqui. Qual usuário tem acesso a qual área, né? Depende, mas a gente varia. Aí, deixa eu ver se eu entendi. O oncologista, ele acessa a pasta do cardiologista? Acessa, é médico, né? Multa. Mas o que tem, Leandro? Não trouxe prejuízo nenhum, que mal que fez isso? Multa. Outros 30 mil euros, tá? Porque descumpriu uma regra de governança e controle, tá? E, finalmente, o que ele percebeu, né? A Europa, territorialmente, todo mundo aqui sabe, ela é relativamente pequena, né? E aí, o cara lá estava olhando os logins de acesso, aí ele, peraí, esse IP aqui teve um acesso agora que, em X hora, aqui, tendo como geografia aqui a cidadezinha, e 3 minutos depois, esse mesmo acesso aconteceu, vou dar um país hipotético, tá? Aconteceu na Dinamarca. Peraí. Teletransporte, hospital aqui tem teletransporte também. Sabe como é que é? O colaborador precisou acessar lá, ele estava de férias, aí por isso o usuário dele é bloqueado, aí ele entrou com outro usuário, porque ele pediu, ele é o chefe do cara, mas não teve problema nenhum, porque não teve nada demais, multa de novo, tá? Resumindo,
resumindo, tornando essa longa história triste, tá? Porque gente, o hospital, ele não tinha dolo, ele não comercializava dado, ele não tinha data lake, ele não vendia para a indústria química, não vendia para farmácia, não fazia nada disso. Ele só foi, e somente foi mesmo, negligente. Nada além disso, negligente. Ponto. Ele acreditou como, né? Deus sabe quantos % das empresas acreditam também que ele não seria o primeiro e que ele teria todo o tempo do mundo para se regularizar quando a água estivesse chegando perto do nariz, né? Infelizmente não foi isso que aconteceu. E hoje, infelizmente, de novo e de verdade, esse hospital corre o risco de fechar por conta da multa, por descumprir, por ter sido negligente com o tema proteção de dados. Corre o risco de fechar mesmo, tá? É mais de R$ 1 milhão, traduzindo a multa que eles estão se defendendo lá ainda, tá? Não por acaso esse caso virou quase que um caso emblemático, né? E aí entra também o próprio risco imagem institucional, tá? Então não preciso falar do se eu não fizer a insegurança jurídica que eu vou correr, o risco reputacional que eu vou ter. Aí eu imagino, né? Esse hospital que provavelmente passaria desapercebido por quase, arredondando uma conta proporcional por 100% da população global, hoje ele é conhecido aí por tranquilamente 1-2% da população global, de tanto que ele é um caso mencionado em qualquer fórum de proteção de dados, tá? Aqui voltou aqui em segurança jurídica, né? Já falamos aqui desse tema. Se eu não fizer, o risco de insegurança jurídica que eu vou ter, o risco legal. E qual que é o risco legal? Pelo exemplo que eu falei aqui, já dá para a gente ter uma boa ideia, né? E aí, eu até já adianto, né? Porque normalmente também tem aquele cara que é mais resistente, que gosta de estressar mais os assuntos, né? Tudo bem, né? Vem uma fiscalização aqui, mas eu dificulto a vida deles, eu fecho a porta, eu não colaboro, eu digo que não é competente e tudo mais, e seja o que Deus quiser. Se for um Ministério Público, e se você não colaborar, se você não apresentar as informações, você, administrador da empresa estatutário, você, diretor estatutário, você pode ir preso por crime de desobediência, tá? Então, colabore caso uma empresa bata a porta, claro, né? Não seja poliana de sair apresentando tudo, mas responda, né? Acho que esse é o grande ponto aí que a gente precisa ter em mente. E, claro, risco institucional, acabei de falar do hospital, imaginem que legal é hoje ser o hospital conhecido mundialmente como o hospital que negligenciou com a LGPD. Tá? Era isso, gente. Vamos aí, acho que perguntas e dúvidas devem ter várias. Esse é só o primeiro dia, né? Vamos começar aí com elas e teremos aí 4 meses esclarecendo um sem fim de dúvidas e muitas vezes dizendo também essa é inclusive a nossa dúvida. Leandro, pedir a gentileza para você parar de compartilhar a tela, para aí permitir o pessoal... Claro, perfeito. Né, Stop sharing, pronto. Lembrar todo mundo que já são meio-dia e 15, então a gente passou um pouquinho daquele plano inicial do meio-dia, né? E abrir aí a questão das perguntas e respostas. O pessoal, vamos ver se a gente consegue ir até meio-dia e meio, porque aí não invade muito o horário de almoço de ninguém. A gente mantém aí, dentro do que foi possível, o nosso cronograma. Teve uma pergunta que entrou durante a sua palestra, Leandro, a sua explicação, que eu acho que ela vai ser recorrente e vai acontecer muitas vezes por muitas empresas, né? Foi o Fernando, da Aldo, dizendo que eles têm uma situação onde tem muito retira, que eu acho que é uma situação igual para uma boa parte dos distribuidores aqui. E ele pergunta que quando vai ter o retira, você obrigatoriamente coleta dados pessoais, né? O nome, o CPF, o RG, a fotografia, a placa do veículo, etc, etc, etc e tal, né? E a preocupação dele é saber se isso está na LGPD. Totalmente. A outra é a questão de colaboradores, né? Que já estão admitidos na empresa, e se você vai ter que
fazer uma reavaliação dos dados pessoais de todas as pessoas. Então, acho que são duas perguntas pertinentes. Ótimo. Vamos aqui para a primeira, Mariano. Sim, sem sombra de dúvida, um Retira trata dados pessoais também, inclusive se houver foto, existe inclusive uma interpretação, principalmente no Brasil, por ser um país multicultural e multirracial, de que fotos e gravações contêm dados sensíveis na medida em que ela identifica origem étnica e muitas vezes racial e inclusive até opção religiosa, se a pessoa estiver usando uma túnica, por exemplo, ou qualquer coisa do gênero. Então, exige-se um cuidado específico com relação a isso. Tá bem? Tomem bastante cuidado com relação a esse assunto. Mas, Leandro, eu vou ter que ter o consentimento ali no Retira, vou ter que dizer tudo o que faz, eu vou ficar louco, né? Minha vida vai virar um inferno. O que você diz? O que eu digo? Calma. Gente, calma. A ideia é se adequar à LGPD usando e tendo como referência o que já acontece hoje na empresa e adequando a realidade da empresa sem transformar a empresa em um grande dinossauro, tá? Um exemplo prático para vocês entenderem no Retiro, tá? Leandro, eu preciso de consentimento? Não, eu não preciso de consentimento. Voltou a tela, viu, Leandro? Se você puder pedir para o Arim fechar, acho que voltou a tua tela. Tá. Pronto, acho que deu certo, né? Se a gente tiver como justificativa para o tratamento de dado uma base legal ou cumprimento de uma obrigação contratual, e aí o Retira ele vai obedecer esses dois aspectos, né? O cumprimento de uma obrigação contratual no meu relacionamento com o cliente e inclusive uma obrigação legal, eu não preciso ter consentimento, tá? Então esquece o mito, a aristocracia ou a ditadura, na verdade, do consentimento, tá? Mas o que eu preciso fazer com relação a esse Retira? Sugestões, cada um segue um caminho, e eu já até aproveito para adiantar. Em alguns casos, eu tenho gostado muito de colocar um linkzinho ou o próprio site da internet da própria empresa ali com este documento coletou dados pessoais, saiba o que fazemos e como fazemos no nosso site. E aí o link lá, pronto, gente. Coloca um QR Code ali também, que daí de repente a pessoa já, pelo QR Code ali, ele já vai direto para aquele tema específico. Então vejam, soluções, gente. Aí, de novo, calma, né? Respirem fundo, será um dia de cada vez, um projeto de implementação e entendimento da LGPD, isso eu gosto de dizer demais. LGPD é complexa demais? Não, LGPD não é complexa. LGPD é difícil demais? Não, LGPD não é difícil demais. Então, Leandro, você mentiu de novo para mim, porque você falou ali que em 6 horas não dava. Não dá mesmo, porque LGPD dá trabalho. Esse é o grande ponto. Tá? Só isso. LGPD só dá trabalho. E essa é a verdade. Indo ali para o segundo ponto de colaboradores. Colaboradores antigos, sem sombra de dúvida, todos eles são englobados, tá? Existe um ponto específico que, de fato, a LGPD traz, com relação aos dados tratados até a entrada em vigor da LGPD, e aí não é só dado de colaborador, é dados de todo mundo, que a LGPD vai permitir e vai dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados dirá sobre o que deve ser feito com relação a esses dados que foram tratados até a entrada em vigor da LGPD. Tá? Mas isso não significa dizer, até porque os dados são vivos e dinâmicos, que eu não continuarei tratando dados dos colaboradores que estão lá, né? Então, sim, todos os colaboradores invariavelmente são impactados. Aí, adiantando o que a gente recomenda e sugere, tá? Até para também amainar e acalmar aí um pouco os espíritos de todos. Leandro, e se o meu colaborador não consentir com os dados que eu preciso para o RAIS, né? Gente, é tão simples quanto isso. A LGPD, ela não está acima e se sobrepõe a nenhuma norma. Ela é norma como qualquer outra norma, né? Eu brinco que ela não é a Constituição Federal, ela não está lá no topo da pirâmide normativa, não. Se existe uma norma que pede dado pessoal, eu vou cumprir a norma. Inclusive, esse é um dos motivos que me autorizam a tratar um dado pessoal. Aí, se o cara, de repente, não quer
passar aquela informação, esdrúxulamente aqui, não quer passar o número da carteira, do número do FGTS dele, ou o número da carteira de trabalho dele, esquece. A empresa pode, inclusive, demiti-lo. Ou, sei lá, se de repente, por uma obrigação legal, futuramente, ele também tem de apresentar um novo dado, a empresa pode, inclusive, demiti-lo. É tão simples quanto isso. Também não tem muita firulagem aí, não. O colaborador não vai se tornar um super colaborador que pode tudo e que vai pedir para tacar uma fogueira com tudo que tem dele ali, assim que ele se desligar da empresa, tá? Não é esse o espírito, não, muito pelo contrário. Mas o que eu preciso? Transparência, gente. Eu preciso sim dizer para o meu colaborador o que é feito e o que não é feito com os dados pessoais dele, tá? Poxa, Leandro, isso é impossível, você tá louco que dá para fazer isso. Dá sim, basicamente concentrar toda essa informação numa política de proteção de dados internos, que não se confunde com a política de privacidade que está lá no site de todo mundo, tá? São documentos totalmente diferentes, tá? E aí o colaborador terá de aderir a esse documento. Leandro, e se ele não quiser aderir? Gente, é relação de emprego. O que acontece se um colaborador se recusa a aderir ao código de ética da empresa? É isso, gente. É isso. Tá? Queria estar com a Karina aqui do meu lado, infelizmente estou com o Halim. Depois a gente pode estressar melhor todos esses assuntos que trazem cunho empregatício. Mas, grosso modo, nada muda no universo trabalhista com relação aos direitos e deveres na relação empregado-empregador. Ô, Leandro, então o pessoal tem mandado perguntas aqui pelo chat. De novo, lembrando que todo mundo fique à vontade, quem quiser falar, é só abrir microfone, abrir câmera, enfim, a gente está aqui num grupo totalmente transparente, usando a palavra do Leandro, a ideia é que todos possam ter voz e colocar suas questões. Mas eu vou ler uma, foi mandada por chat para a gente, pelo Francis, que é da Maser. Ele colocou 3 questões. Uma delas, ele pergunta se dentro do âmbito da consultoria a gente vai dar suporte no mapeamento das informações coletadas. Aí ele coloca entre exemplo e entre aspas a questão ligada ao e-commerce. Se a consultoria vai fazer o acompanhamento dos processos relacionados à LGPD. E aí, para finalizar, ele pergunta como fica a responsabilidade quando há uma possível vazão de dados por parte do fornecedor da distribuidora. Ótimos pontos. Vamos começar aqui pelo mapeamento. Com relação ao mapeamento, né, como a gente vai ajudá-los e como a gente pode ajudá-los, com linhas gerais, sobre como fazer, né? A gente não vai fazer para vocês, né? Um dos pontos mais importantes do mapeamento, para vocês terem uma ideia, é a entrevista da área, né? É o momento ali de depois que a área disse, vamos colocar aqui um exemplo muito concreto, né? Depois que TI mapeou os dados que circulam por TI, né? Depois que a RH mapeou os dados que circulam pelo RH, ou que o jurídico mapeou os dados que circulam para o jurídico, normalmente, quando existe a implementação, a área é entrevistada. Por quê? Porque podem surgir dúvidas, podem surgir questionamentos, ou até se entender que, de repente, todos os pontos não foram trazidos. A gente não faz essa entrevista. Mas, de todo modo, como a gente ajuda, poxa, com relação ao mapeamento, qual área deve participar do mapeamento, Leandro? O que um mapeamento deve endereçar? Quais devem ser os tópicos de um mapeamento? Quais são as perguntas que um mapeamento deve abarcar? Tudo isso daí ajudaremos e daremos todo o suporte, né? Mas não revisaremos mapeamentos, né? Até porque isso aí é efetiva implementação, né? E revisar mapeamento significa quase que trazer também o próprio diagnóstico, e aí o diagnóstico, como a gente não começou o mapeamento, nós não somos, inclusive, os mais indicados para apresentar o diagnóstico, porque aí pode, inclusive, existir uma discrepância de informação e um comprometimento na própria qualidade do trabalho, tá? Aí teve uma outra pergunta também com relação ao suporte, a abrangência do nosso suporte, né, Mariano? Você pode me lembrar? O acompanhamento dos processos, né? Ou seja... o acompanhamento dos processos, perfeito. Ao longo da implementação, como é que a gente vai acompanhar? Sim, vamos acompanhar. Aliás, a ideia nossa é que todo mundo
juntos quase, ou em par e passos bastante próximos aí, caminhemos juntos ao longo desses 3 meses, mas o acompanhamento desse processo não significa dizer também que entraremos no processo da associada, mas sim, tiraremos dúvidas sobre o momento em que ela está, né? Poxa, Leandro, terminei isso, e agora? Qual que é o próximo passo? Sem sombra de dúvida, a gente ajuda esclarecendo isso daí, apresentando e esclarecendo as dúvidas sobre a próxima etapa, sobre o próximo processo, como conduzir o próximo processo. Aliás, a gente pretende fazer o GT e utilizar o GT exatamente como um grande alinhador geral da evolução desses processos, sem prejuízos, tá, do canal direto, por favor, tá, gente? A ideia é que ele seja usado e bastante usado por vocês, mas nós não validaremos processos de associadas. Eu acho que talvez essa até tenha sido uma das dúvidas que a pessoa deve ter tido. Nós não validaremos processos, né? Nós indicaremos qual é o processo e ajudaremos com as dúvidas relacionadas a eles. E a terceira questão que ele colocou, acho que essa realmente é importante, porque isso dá uma dimensão da questão da responsabilidade compartilhada na questão dos dados sensíveis, que ele fala como é que fica a responsabilidade caso o vazamento ocorra no âmbito do fornecedor e não no âmbito da distribuidora, né? Perfeito. E aí a gente vê a importância da estrutura contratual por trás da obrigação legal. Vamos lá para a LGPD, vamos ver o que a LGPD ela diz. Ela vai, e vamos pegar esse próprio exemplo concreto, né? Houve um vazamento de dados por conta do meu fornecedor maldito. A LGPD ela vai falar lá que existe um tal de um agente, tá? São agentes de tratamento de dado, inclusive a LGPD vai dizer. E quem são os agentes de tratamento de dados, né? A gente vai entender que, grosso modo, existem 2 grandes agentes tratadores de dados, que a gente chama lá de controlador do dado pessoal e o operador do dado pessoal. Então, nesse caso do fornecedor, Leandro, para de falar difícil, vou voltar para o caso do fornecedor, né? Nesse caso do fornecedor, a associada ela é a controladora do dado pessoal, tá? E o fornecedor, ele é o operador do dado pessoal, porque o fornecedor, ele só teve acesso àquele dado pessoal porque a controladora, a associada, passou para ele, enquanto ele está com aquele dado pessoal, ele o está porque a controladora, a associada, passou para ele. Ok, houve vazamento pelo fornecedor, e aí? Eu vou falar, meu amigo, lavei minhas mãos, um abraço, não quero mais saber. A lei, ela vai falar sim sobre a responsabilidade em caso de vazamento. Os agentes de tratamento de dados são responsáveis. O que quer dizer isso daí? Que para a lei, para a autoridade, se na cadeia de tratamento de dado o fornecedor vazou, podem responder o fornecedor e a associada sem problema nenhum, até porque ali na cadeia uma coisa aconteceu por outra, e aí sim a associada responderá. Aí vejam vocês de novo a importância de implementar a LGPD e de regular contratualmente isso daí. Esse meu fornecedor, lembra que eu falei do tal do DPA lá, né? O tal do Data Processing Agreement. Esse fornecedor, como ele tem dado pessoal, recebe dado pessoal meu, ele tem que dizer para mim os cuidados que ele está tomando. E esse documento vai, inclusive, dizer isso, vai falar assim, e vai reconhecer. Ele vai falar assim, olha, fornecedor, eu sei que pela lei eu eventualmente posso responder se der ruim no seu vazamento de dado que você está recebendo dos dados que eu estou te passando, mas já fica ajustado, tá? Se der ruim, eu vou colocar você no meio e mais do que isso, é você que vai pagar, não você, eu não. Tá? Se tiver algum problema, é você que vai arcar com prejuízo, e não sou eu, não. E, inclusive, eu posso suspender o pagamento que eu devo para você, fornecedor, se tiver alguma multa que surgiu aí, se tiver alguma coisa assim, até eu tenho um valor suficiente para poder me reparar caso aconteça alguma coisa de ruim. Tá? Mas sim, a associada vai responder, e vejam a importância de implementar de forma séria e endereçar com toda a estrutura documental todos esses assuntos nos diversos atores que tratam dados pessoais dentro de uma empresa enquanto ela se relaciona com outras empresas. Tá? Bom,
Temos mais algumas questões aqui no chat e vamos colocar para o pessoal o seguinte. Bom, uma delas é com relação ao Rogério da TP-Link, dizendo que ele gostaria de participar do grupo. Ele já é bem-vindo desde já. E aí eu vou levar para o segundo ponto, que é o Ramiro da BlueVix, que ele nos pergunta quanto tempo vamos ter a consultoria através desse trabalho com a LJD e dentro do grupo de trabalho que vai ser desenvolvido, para que eles possam concluir um planejamento interno e se vai haver um cronograma. Bom, a resposta para isso é sim, né? A ideia é, primeiro respondendo, a gente fez um contrato agora falando com a Bradist, tá? A Bradist fez um contrato de 1 ano com a Lima Júnior. Esse contrato ele prevê um ciclo inicial de 3 meses, e depois o Leandro, se quiser fazer qualquer complemento ou qualquer equívoco da minha parte, e nós vamos revalidar esse processo a partir de fevereiro, né? Quando nós vamos estender a duração desse contrato, aí para que a gente possa ter esse vínculo com a LJD, no sentido de, lembrando sempre, orientar e educar todos os nossos associados nas questões ligadas à implementação dos seus planos individuais de LGPD, né? O que fica muito claro é que cada empresa vai ter um plano individual, como o Leandro falou, né? Nos próximos dias ou semanas, a gente vai ver acontecer alguns fatos. Nós vamos ter o e-book, que vai ser disponibilizado para todo mundo. O pessoal do escritório LJD vai preparar um questionário, como o próprio Leandro acabou de dizer, muito simplificado, para que cada um de vocês possa avaliar em que momento vocês estão com relação ao assunto LGPD. Esse questionário é quase um diagnóstico preliminar, né, de aonde cada uma das suas empresas está no que diz respeito a implantar uma política de LGPD, né? E dentro desse trabalho que o grupo vai realizar, nós vamos ter mais webinars, que serão anunciados oportunamente. Nós vamos ter uma página no site da Bradist dedicada ao assunto LGPD, que a gente vai estar colocando materiais que vão enriquecer esse trabalho de criar as políticas internas de cada um de vocês. Acho que, reforçando uma fala do Dr. Alim e do Dr. Leandro, o LGPD ele tem que ser obrigatoriamente uma ação interna de cada empresa, não tem saída, né? E cada empresa vai ter um tratamento o mais adequado possível, e como o Alim falou, desculpa, Alim, desculpa, viu, Leandro? Eu estou trocando o teu nome pelo Alim aqui. É que está escrito Alim na tua foto, eu estou lendo Alim. Mas como o doutor Leandro falou, ele é essencialmente uma questão ligada a 2 temas muito importantes que as empresas vão ter que lidar com ele de uma forma muito séria daqui para frente, chamado governança e chamado compliance. As empresas que não apostarem em governança e compliance, pode escrever num livrinho que elas vão ter problema daqui para frente. Ponto. É isso. Perfeito. E aí então, tem um ponto interessante. Todo esse conteúdo vai ser disponibilizado através de comunicações que nós vamos manter com vocês. A gente, como falei lá atrás, nós começamos esse trabalho no grupo de tributário, mas nós vamos estender essa mesma conversa, esse mesmo diálogo para todos os grupos que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o grupo de crédito, nós vamos levar essa conversa para lá, nós temos o grupo de RH, nós vamos levar essa conversa para lá, e a ideia é que a gente, como o Leandro comentou no início, é que a gente em pouco tempo consiga ter um grupo voltado à questão do LGPD, então um grupo específico para o LGPD, com um coordenador específico para a questão do LGPD, por uma razão simples: o assunto ele é multidisciplinar. Ele não pode ser tratado só pelo tributário, só pelo RH ou só pelo crédito. Ele é multidisciplinar. Tem que ser uma pessoa com essa capacidade multidisciplinar dentro de cada uma das associadas. Leandro, volto. Perfeito. Ótimo, perfeito, Mariano. Só um ponto, e que aí a gente chegou até a comentar sobre isso durante a nossa explicação, mas eu acho que é extremamente válido reforçar esse ponto com relação ao tempo da consultoria e à implementação. Olha que bacana, e a gente fez isso pensando nisso, inclusive, tá? Aproveitando esse feliz momento em que aconteceu
o desfecho da medida provisória e a consultoria foi contratada, porque muito provavelmente, e aí a gente considera 3 meses, 4 meses, mais do que suficiente para os principais temas estarem devidamente endereçados e implementados dentro das empresas, é exatamente esse o tempo que a gente vai fazer esse primeiro tiro da consultoria. Né? Exatamente esse tempo do GT, exatamente esse o tempo que a gente vai trabalhar com as etapas de implementação. Então, muito provavelmente, ela vai ser mais do que suficiente para todas as associadas aí trabalharem na implementação e usar, inclusive, isso daí como termômetro de referência para saber se está atrasada ou não com relação à própria implementação dentro de casa. Bom, eu acho que, então, a Lê também, se quiser adicionar alguma coisa como fechamento, acho que a gente, de fato, está caminhando para o encerramento. Do nosso lado, fica aqui comprometido que a gente vai passar uma comunicação para todos, feita a 2 mãos aí com o pessoal da Lima Júnior e com o Dr. Leandro, para que todos o que foi dito aqui possa estar claro. A apresentação que o Dr. Leandro fez hoje já está disponível para ser feito o download. A gente já colocou o link para download no Zoom, então todo mundo deve ter recebido esse link, mas se não recebeu, nós vamos mandar um comunicado com esse link também. E o material vai ficar disponível vivo daqui para frente. Ele é um material que não tem tempo de duração, ele é vivo, né? Porque ele é uma matéria viva. Quando a gente fala em governança e compliance, ela é viva, né? Então, agradecer a todos que estiveram conosco hoje, agradecer ao tempo de vocês e ao interesse, e dizer que realmente hoje foi o pontapé inicial desse trabalho, que vai dar muito trabalho, né, Leandro? E deixar para a Lê fechar o grupo hoje, Lê. Obrigado e agradecer mais uma vez a todo mundo, né? Eu quero agradecer a todos também. A gente teve um número de participantes bem alto. Teve um momento da reunião que estávamos com 45 participantes. A gente fica com um assunto pendente para a próxima, que vai ser o mês que vem, já no dia 15, que é referente ao PPB do Rio de Janeiro. E também, só para colocar aqui, que com relação ao PPB, a gente também deve falar sobre São Paulo, Minas e um outro estado que eu não me lembro agora. Então, a gente deixa esse assunto para a próxima reunião. Agradeço a todos